Oi pessoal, eu sou o Alexandre Motti, tudo bem? Eu vou fazer aqui um vídeo para vocês sobre como fazer um cadastro de clientes e vou falar um pouquinho sobre esse assunto, certo? Então eu vou aqui no ícone cliente e aqui vão ser listados os clientes. Repara que aqui a primeira tela que abre é a consulta de clientes, certo? Então eu vou dar um enter aqui para ele buscar todo mundo que está cadastrado no meu banco de dados. Repara que aqui a primeira coluna que aparece é a coluna da legenda de giro do cliente. Eu posso configurar uma legenda, por exemplo, de 0 a 60 dias. Se esse cliente comprou nos últimos 60 dias, ele vai ficar verde. Se passou 60 dias até 90 dias, ele vai ficar amarelo. E assim por diante. Eu posso definir diversas cores ali que vão indicando os dias, certo? E se eu posiciono o mouse sobre a cor, ele mostra ali quantos dias faz que esse cliente não compra, certo? Ó, 194 dias sem comprar, 30 dias, 40 dias e assim por diante, certo? Aqui eu também tenho outras informações que são relevantes no cadastro do cliente. Por exemplo, eu tenho o CNPJ, o CPF, o cliente, aqui a modalidade, se ele é um cliente, se ele é um cliente e fornecedor, se ele é um pré-cadastro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na tela seguinte. Aqui mostra a cidade, o estado, a região. Por exemplo, eu posso formatar regiões no meu sistema. Por exemplo, eu vou fazer a região de Maringá. E eu posso agrupar as cidades que compõem essa região. Por exemplo, Maringá, Sarandi, Paysandu, Marialva, talvez Jandaia do Sul, não sei. Aí você que vai definir a sua região da forma que você preferir. E conforme você for cadastrando os clientes nessas cidades, automaticamente o sistema identifica e coloca aqui o nome da região correspondente, certo? Aqui eu tenho também o vendedor do cliente, quem que é o vendedor. Enfim, você pode montar as carteiras de vendedores. As carteiras de clientes de cada vendedor você pode montar aqui no sistema. Os e-mails e algumas outras informações ali que são relevantes ao cadastro, certo? Aqui eu vou fazer um cadastro novo para vocês visualizarem como é que funciona. Eu venho aqui em inserir e aqui abriu a tela de cadastro. Eu posso informar aqui se o cliente ele é jurídico, se ele é físico, e repara que quando eu mudo essa bolinha, ele muda alguns nomes. Por exemplo, CNPJ vai para CPF, data de nascimento vai para a fundação da empresa e assim vai, certo? Então eu vou fazer um cadastro aqui de uma pessoa físico. Aqui é a data de quando esse cliente começou a comprar conosco. Então eu vou colocar aqui a data 1/1/2015. Data de nascimento. O CPF. O RG não é obrigatório. Falando em campos obrigatórios, repara o seguinte. Aqui eu tenho diversas informações. Aqui eu tenho diversas modalidades de cliente. Ou ele é somente cliente, ou ele é cliente fornecedor, ou esse cliente está inativo, ou esse cliente é um pré-cadastro. Quando o cliente é pré-cadastro, os únicos campos que são obrigatórios são nome e cidade. Então, se eu quiser fazer um cadastro somente com essas duas informações, eu já posso fazer. E o sistema já me permite fazer um orçamento até fechar um pedido em cima desse cliente, entendeu? Mas quando você tiver que enviar uma nota fiscal para esse cliente, é obrigatório que você mude aqui a situação cadastral para cliente ou cliente fornecedor, porque a Receita Estadual ela exige que mais informações sejam preenchidas para poder ser validada essa nota fiscal, entendeu? Então eu vou fazer aqui um cadastrinho mais completo, mais melhor preparado aqui para a gente poder demonstrar melhor, certo? Vou colocar aqui um cliente qualquer. Aqui eu posso colocar quem que é o vendedor. Então eu vou colocar VIP mesmo. Quem que é o vendedor externo desse cliente. Aqui eu vou colocar o CEP. Então, só digitando o CEP, eu vou colocar um outro CEP aqui, ó, 87. E eu clico aqui nesse botão consultar CEP. Ele puxa o endereço desse cliente, ó.
automaticamente. Não são todos os CEPs que o sistema consegue identificar, mas boa parte dos CEPs que você digitar ali, ele já vai puxar para você o endereço. Então vou colocar aqui o endereço da VIP, 4312, sala 1204. Aqui ó, eu tenho uma aba contato. Então vou colocar aqui o telefone da VIP, um e-mail, repara o seguinte, esse campo e-mail NFE é um campo que, quando ele está preenchido, no momento que eu vou enviar uma nota fiscal para esse cliente, automaticamente é disparado um e-mail com a cópia dessa nota nesse campo de e-mail que está aqui, certo? Eu também tenho outra lista de e-mails que eu posso montar livremente. Por exemplo, vou jogar aqui comercial. E aqui eu vou jogar também para NFE. E vou montar outras listas, ó. Por exemplo, financeiro. E aqui eu coloco boleto. Vamos supor o seguinte, boleto. Toda vez que eu vou mandar um boleto para essa empresa através do sistema, automaticamente vai uma cópia para esse e-mail que está aqui, certo? Então você tem diversas opções aqui, ó, só para vocês visualizarem, ó. Tem uma lista dos grupos que você pode enviar, tá ok? Aqui eu tenho uma outra aba de endereço. Só gostaria de frisar o seguinte: esse aqui é o endereço para onde vai a nota fiscal, para onde você vai faturar. E aqui seria o endereço onde você vai cobrar o cliente. Então muitas vezes a sede da empresa é diferente do local de entrega, vamos supor o seguinte. Então a mercadoria seria entregue nesse endereço e o boleto tem que seguir para esse endereço aqui, tá? Repara que ele já veio copiado os dados dessa primeira aba aqui, mas você pode vir aqui e alterar caso seja um outro endereço. Vou colocar aqui Sarandi, vamos supor, e aqui eu posso alterar o endereço, ó, certo? Caso você queira voltar ao endereço, basta clicar aqui em copiar dados da localização novamente, ele puxa os dados dessa localização aqui, tá ok? Aqui eu tenho diversos outros campos que eles não são obrigatórios mais. Os campos obrigatórios eles vêm até aqui, tá? Até a aba número 4. Eu tenho então a aba número 1, 2, 3 e 4. Até essa aba é obrigatório que eu faça o preenchimento da maioria dos campos. Daqui para frente já não é obrigatório, mas eu posso preencher caso você deseje, certo? Aqui eu tenho outros dados, aqui eu tenho dados bancários do cliente. Aqui eu tenho um campo bem importante que é o limite de crédito do cliente na empresa. Então vamos supor o seguinte, ele tem lá crédito de R$1.000. Se o cliente já extrapolou esse limite, eu não consigo fazer uma nova venda para esse cliente, até que o cliente pague pelo menos uma parte desses R$1.000 para liberar essa quantia para ele voltar a fazer uma compra, certo? Aqui eu tenho observações, você pode digitar livremente, ramo de atividade do cliente, enfim, são várias informações aqui que você pode preencher para completar o cadastro do cliente. Então eu venho aqui em gravar e está gravado o meu cliente, ó. Então vou buscar ali, trouxe o meu cliente, ó, tá aqui, certo? Repara que a região automaticamente já preencheu Maringá, porque ele puxou a cidade de Maringá e já completou ali para mim o cadastro, tá certo? Muito obrigado, qualquer dúvida que vocês tiverem pode entrar em contato com a gente.